Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e hoje a gente vai falar sobre o que o luto pet ensina pra gente sobre controle ou sobre a falta dele. Eu não sei pra você, mas pra mim, se alguém me perguntar o que você mais aprendeu nos lutos pets que você viveu até hoje, eu poderia responder sobre amor, sobre saudade, sobre impermanência, sobre tantas coisas que os pets realmente ensinam pra gente nesse momento desafiador da nossa história com eles. Mas eu acho que uma das coisas mais poderosas que o luto pet me ensinou foi sobre controle. Na verdade, sobre a falta de controle. Porque a gente passa a vida inteira, a nossa vida de humanos, tentando evitar dores. E a gente tem uma ilusão de que a gente vai conseguir evitar certas dores se a gente tiver esse tal do controle em tantas situações da nossa vida. A gente quer ter garantias, para isso a gente faz planos, a gente tenta prever cenários, a gente tenta achar respostas para todas as situações que a gente está inserido ou que a gente possa estar inserido. Mas aí, quando chega um momento de luto, de um luto pet, a gente vê que o luto, ele não tá nem aí para nada disso. Ele chega num momento que você não pode escolher se você quer ele ou não, se você quer ele naquele momento ou não. Muitas vezes o luto, ele chega em um momento que a sua vida já está conturbada e ele chega ali como mais uma coisa que vai potencializar tantas emoções negativas que você está vivenciando. Outras vezes ele chega em um momento muito maravilhoso da sua vida e aí com a chegada dele, esse momento maravilhoso naturalmente desmorona. Muitas vezes a gente pensa, nossa, logo agora que a minha vida estava dando certo, que eu estava conseguindo tal coisa, que eu estava perto de tal objetivo, que eu estava tão feliz, aconteceu isso. Então o luto, ele não tem cronograma, ele não respeita as nossas decisões, ele não dá pra gente nenhuma oportunidade de controle mesmo. Ele não negocia com nenhum tipo de planejamento que a gente tenha feito sobre a vida como um todo, ou sobre a nossa vida com aquele pet em si, né? Eu já tive alguns pets que se foram muito precocemente e eu tive um pouco essa sensação, assim, no começo de nossa, ainda tinha tanta coisa pra eu viver com ele, foi tão rápido, foi tão de repente, foi com ele tão jovem e a vida dele já é tão curta, né? E quando ela se torna mais curta ainda, a gente fica com essa sensação mesmo de que, nossa, eu não consegui controlar isso, eu não consegui prever isso. Tudo que eu planejei, que eu imaginei, que eu sonhei, veio por água abaixo. E aí vem essa grande frustração, muitas vezes. Mas tudo gira em torno dessa falta de controle que a gente tem e que a gente muitas vezes tenta evitar a qualquer custo. E eu percebi, pelo menos nos lutos pets que eu vivi, que quando esse luto vem assim e ele inunda, né? Ele vem como uma tsunami em cima disso tudo, de todos esses planos, todos esses sonhos, de toda essa... inundando a gente com essa imensa frustração. É a vida mostrando pra gente que a gente não controla nada, quase nada, né? Pouquíssimas coisas a gente tem o poder de controlar. A gente falar de situações, então, menos ainda. E muitas vezes eu acho que a gente acaba sofrendo quando a gente se dá conta com essa grande frustração, dessa falta de controle, né, que vem em um momento de luto. Eu já vi muitas pessoas, e eu mesmo já me peguei nessa situação, de estar vivendo um momento de luto com algum pet, de um luto já acontecendo, ou de um luto antecipado, né, quando a gente sabe que o momento daquele animal tá chegando, a gente já tá sofrendo antecipadamente por isso. E eu lembro de, nesses momentos, além da tristeza, da angústia, de tudo que um luto naturalmente traz pra gente, eu tinha muito essa frustração. E quando eu vivi isso, eu não tinha essa consciência de que a frustração vinha muito desse lugar. De eu estar diante dessa falta de controle mesmo, né? Mas vinha. E acabava sendo mais uma emoção negativa que acabava acrescentando muita dor naquele momento.
justamente por a gente não aceitar essa falta de controle, não aceitar que a vida vem e bota pra gente do nada um momento de luto, um momento de tanta dor, quando aquilo definitivamente não estava nos nossos planos para aquele momento. E depois que os meus pets se foram, né, durante o luto em si, depois da perda, eu continuei tendo essa sensação dessa falta de controle que também me consumia e que também trazia muita frustração, potencializava a tristeza, que era a tentativa de, quando a gente tá passando por um momento ali pós-perda de um animal, que a gente também quer controlar o que tá acontecendo. Eu lembro que em muitos momentos, já depois da perda de algum animal meu, eu me pegava tentando controlar, mas sem essa consciência na época, mas tentando controlar até a minha recuperação diante daquele luto. Então, muitas vezes eu já tinha consciência de muitas coisas em relação a aquele momento em si, a espiritualidade, a tudo isso, e mesmo assim eu ficava inconformada porque eu não conseguia controlar essa recuperação. Então eu queria já estar melhor, eu achava que eu já estava bem, eu achava que várias questões já tinham sido curadas em mim em relação a esse luto, e de repente eu me deparava com situações e momentos que eu via que eu não estava, que eu estava inclusive bem longe disso. E isso também me frustrava. Essa falta de controle, eu lembro que eu ficava pensando coisas do tipo, mas eu tenho esse entendimento, eu aceito isso, eu entendo que era o momento, não era mais o momento de eu não aceitar o luto, eu já havia aceitado ele com um entendimento por trás. E mesmo assim eu não conseguia me sentir melhor, me sentir progredindo em relação às emoções do luto. E eu ficava nesse impasse comigo mesma, sabe? Pô, mas eu já entendi, eu já sei que é assim, que faz parte isso tudo, e mesmo assim eu não consigo me recuperar. E aí aos poucos eu fui entendendo que os sentimentos, eles não têm cronograma, né? A gente quer ter um cronograma pra tudo. A gente quer ter um cronograma pros nossos planos de vida, mas até num momento de dor a gente quer ter um cronograma. A gente quer ter algum tipo de planejamento. De não, agora eu já tô melhor, agora eu vou melhorar, agora eu vou ressignificar. Eu lembro de uma situação, pouco depois que o Guru tinha falecido, que eu tava com uma amiga minha num café e a gente tava perto da praia. E eu ia na praia com o Guru todos os dias, né? Então é um lugar muito marcante na nossa história. E eu lembro que a minha amiga falou pra mim assim, quando a gente acabar aqui o café, vamos ali na praia, dar um pulinho na praia ali pra ver como é que tá. E eu lembro que eu falei pra ela, não quero ir lá não, ainda não me sinto bem indo na praia, ainda me remete muito ao Gru e não me traz sentimentos bons nesse momento. E eu lembro que ela falou pra mim assim, amiga, você tem que ressignificar isso. E aí eu lembro que eu falei pra ela, mas eu não quero ressignificar. Eu não quero que mude de significado. Tá bom assim, eu quero que continue assim. E aí a gente ficou ali conversando um pouco, e ela falando pra mim, não, mas você tem que ressignificar, porque senão você vai acabar vendo a praia sempre como algo ruim, como algo que te remete a sentimentos ruins, e foi um lugar tão maravilhoso na história de vocês. Você precisa ressignificar nesse sentido, de não ficar presa aos sentimentos ruins, né, dessa saudade, desse apego, de algum tipo de culpa, de ter essa ideia de que não volta mais a vida que vocês tinham aqui juntos. Você tem que ressignificar isso, você tem que começar a trazer significados que façam sentido. E eu lembro que ali, naquele momento, eu falei pra ela, cara, mas eu não quero ressignificar, eu tô de boa. Eu quero que se mantenha assim. E vendo hoje essa situação, eu consigo ver que ali era uma tentativa minha, de alguma forma, controlar os meus sentimentos, controlar a minha história com o Gru e querer congelar ela. Só que eu tava congelando ela de uma perspectiva que não era pra ser a perspectiva dali pra frente, né? Porque eu ainda tava apegada a muitos sentimentos que me prendiam ali. A tristeza, uma saudade que não era boa, né? Porque me remetia a uma sensação de finitude, a um fim eternizado, sabe?
Era como se eu tentasse controlar o significado daquilo tudo pra mim. Só que no luto, a gente vai aprendendo, né, conforme vai passando as fases dele, vai passando o tempo, e a gente vai pescando certos sinais da vida, a gente vai entendendo que a gente não consegue controlar nada e a gente não consegue controlar principalmente o tempo das coisas dentro da gente. Naquele momento, por exemplo, que eu não queria ir na praia porque eu queria congelar aquele significado dali, daquele cenário que eu tinha com o Gru, eu tava, na verdade, tentando controlar uma tristeza. Eu tava, na verdade, tentando controlar os meus sentimentos, tentando controlar o ritmo deles. Só que naquele momento, com o luto ainda ali muito recente dele, eu tinha que respeitar isso. Eu tinha que entender que, ok, agora é difícil pra mim. Agora eu não consigo ressignificar. Agora isso tá me gerando uma dor, porque ainda é recente. Porque eu ainda vou lá e sinto uma tristeza de não ter mais ele aqui. Eu ainda não consegui transmutar esse amor. Transformar o amor que ele viveu comigo na praia para um amor que eu consiga levar comigo. Ainda era um amor muito preso ao passado, que era recente. Ao passado que tinha acontecido e que não ia voltar. Eu ainda estava muito presa a isso. E naquele momento eu não tinha essa consciência, mas depois eu fui tendo, assim, não só nessa situação, mas em algumas outras situações que eu passei durante o luto do Gru e de outros animais que eu tive, eu hoje enxergo que eu tava tentando controlar sentimentos, controlar o tempo que eu conseguia ressignificar as coisas, controlar, sempre tentando controlar. E a partir do momento que eu comecei a meio que soltar isso, sabe? E pra mim, particularmente, foi muito através da escrita, porque eu amo escrever e pra mim escrever me ajuda muito a me reorganizar por dentro mesmo, né? Entender as minhas emoções. Quando eu comecei a escrever pra mim mesma, que eu comecei a me dar conta disso. Que eu comecei a perceber que, cara, você tá sendo muito exigente com você mesma. Você está tentando controlar o incontrolável. E quando você tenta controlar o incontrolável, isso te gera uma angústia, isso te gera uma ansiedade, isso te gera uma frustração. Porque você vê que não é possível. Eu lembro de também, ainda com o luto do Gru muito recente, algumas pessoas virem falar comigo sobre luto, pet. E às vezes eu até conversava ali com as pessoas, tentava passar um pouco a minha experiência daquele luto recente, né? Algum tipo de conselho. E depois eu me pegava pensando assim, mas eu não tô curada ainda, sabe? Como é que eu vou ajudar alguém se eu ainda não tô minimamente curada? Se eu não tô no controle das minhas emoções, mas eu tô no controle de observar o lugar que elas estão nesse momento. E aí eu comecei a perceber que eu precisava primeiro dar tempo ao tempo. Eu acho que hoje em dia, principalmente hoje em dia, que tudo acontece de forma tão acelerada na nossa vida, né? A gente vê isso no mundo real, as pessoas estão sempre com pressa, as pessoas estão sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente não tem paciência nem pra ver um vídeo que tenha mais de 1 minuto. A gente não tem paciência para esperar algo acontecer, a gente quer tudo ali na hora, a gente não tem paciência de viver o processo das coisas. E o luto pet, ele me ensinou muito a viver o processo. Porque durante o processo, de seja lá o que for, né, mas nesse caso aqui de um luto pet, é durante o processo que você vai entendendo o seu ritmo, que você vai entendendo o curso que as suas emoções estão tomando e que por conta disso você vai naturalmente se conhecendo. Você vai entendendo quando um luto muito recente, aquela tristeza é muito rasgante na sua alma. Às vezes você fica com uma raiva ali daquela situação, disso ter acontecido com o seu pet. Você se frustra. Você passa por várias emoções que no começo, geralmente, elas têm uma
uma intensidade muito forte. E conforme o tempo vai passando, elas vão ficando um pouco mais amenas. Mas eu acho que também é um erro a gente só deixar elas passarem, sabe? Aquela história de que o tempo cura. Eu não acho que o tempo cura, eu acho que o que cura é o que a gente faz com esse tempo. E no luto pet, eu aprendi e continuo aprendendo que a gente precisa dar tempo para as nossas emoções se acomodarem. A gente precisa dar tempo para o nosso ritmo interno acompanhar o ritmo externo. Porque uma coisa também que eu vivi muito no luto pet é quando você percebe que o mundo está já normal, e o mundo que eu digo em relação à sua vida mesmo, né? As pessoas já estão vivendo a vida delas normalmente, você já tem que voltar para sua vida normalmente, você tem que voltar para sua rotina, que não tem mais o seu pet, você tem que voltar a ocupar a sua cabeça, a trabalhar, a lidar com as pessoas, com o dia a dia. Mas dentro de você o ritmo é outro. Porque por mais que o mundo ao seu redor, a sua vida, tenha te exigido voltar para a realidade, dentro de você ainda está vivendo esse processo de um luto recente, que mexe com tanta coisa e que não tem como a gente controlar. E foi nesse processo de viver luto pet que eu me aprofundei muito na minha espiritualidade e que eu acredito que muitas pessoas também vão por esse caminho. Quando a gente vive um momento de luto, a gente se agarra muitas vezes a uma espiritualidade ou que a gente já segue ou que a gente descobre no caminho do luto, mas a gente se apega muito a isso, eu acho que entre muitas questões, porque a gente fica cheio de perguntas na cabeça que não tem respostas. E o ser humano, ele não gosta de perguntas sem respostas. Eu, pelo menos, não gosto. Quando tem alguma pergunta martelando a minha cabeça, eu quero encontrar uma resposta para aquilo. Mas também nesse caminho, nessa trajetória que eu mergulhei na espiritualidade, muito por conta do luto pet, eu também tive uma baita lição em relação ao controle, a falta de controle. Porque quando você também se agarra à espiritualidade, você entende que a espiritualidade, ela não te dá certeza das coisas. Ela te ajuda a você viver diante da incerteza. Ela te ajuda a você entender de uma forma macro tudo que permeia essas suas perguntas que surgem no luto. Mas ali, as nuances dessas perguntas, as miudezas dessas respostas, você vê que é tudo uma grande incerteza. E isso me ajudou muito a entender essa necessidade do controle que a gente tem, muitas vezes em um momento de luto. Muitas coisas não vão ter respostas exatas, respostas prontas, respostas que de alguma forma te façam sentir no controle da situação. Te façam sentir, não, agora eu entendo que é por causa disso. Agora eu entendo que é porque o meu pet, ele partiu por causa disso, ele tinha que partir por causa daquilo. Inclusive isso irrita bastante, né? Pelo menos a mim irrita bastante. Quando a gente está vivendo um período de muita dor, de uma batalha ali em relação a uma doença, um tratamento, a um período de luto, e surgem aquelas ideias de algumas pessoas falando, não, mas isso faz parte do seu aprendizado, mas isso tem um porquê, olha quanta coisa ele te ensinou, olha quanta coisa, tente pensar pela perspectiva do que a vida quer te ensinar com isso. Eu acho que são reflexões super válidas, importantes e que fazem muito sentido sim, mas quando a gente simplesmente vomita essas reflexões nos outros ou em nós mesmos, né, para tentar de alguma forma ter algum conforto diante daquele luto, isso muito mais dificulta do que ajuda o nosso processo de luto. Porque a verdade é que por mais que a gente tenha essa consciência de que toda dor, no fundo, te traz aprendizados, te traz lições, mesmo que a gente não saiba o motivo, tudo tem um porquê, mas quando a gente se apega muito nisso para tentar de alguma forma se confortar no momento de luto, a gente ainda se pega tentando estar no controle.
Porque por mais que você tenha essa consciência, você não vai saber o porquê exatamente. Por que exatamente o meu cachorro teve que passar por uma questão de uma doença, de um câncer tão agressivo, que gerou tanta dor pra ele e pra mim? Por que o meu cachorro teve que amputar uma pata? Por que o meu cachorro teve que passar por um processo de quimioterapia? Ele era só um cachorro que nunca fez mal pra ninguém, ele não merecia passar por isso. Por que eu precisava viver isso com ele? Por que eu precisava aprender tudo que eu aprendi com ele? Algumas dessas respostas a gente até consegue ter um pouco, né, durante todo esse processo do luto, quando a gente se desenvolve em relação a isso, quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade por conta disso. Mas as respostas concretas a gente não vai ter. Pelo menos não enquanto a gente estiver aqui nesse plano. Só que enquanto a gente está aqui nesse plano, é quando a gente precisa aprender a lidar com essa falta de controle. Então eu acho bem perigoso e irritante esse tipo de discurso quando a gente está vivendo um período de luto. Até porque quando você está vivendo um período de luto, você está lidando constantemente com a incerteza e ao mesmo tempo querendo se apegar a certezas, querendo se apegar a respostas do porquê aquilo está acontecendo, de quando aquilo vai melhorar, de quando aquilo vai amenizar, ou tentando se agarrar a algum porquê que te dê algum sentido, que faça ter algum sentido o fato do seu animal ter passado por isso. Eu tive um gatinho que ele viveu 2, 3 meses só e depois ele morreu. De repente, a gente descobriu uma doença nele, do nada ele se foi. E eu lembro que na época eu ficava me perguntando, meu Deus, por que meu gatinho teve que viver só isso? Ele era um gatinho tão feliz, um filhotinho tão alegre. Por que a vidinha dele teve que ser tão curta? Por que ele não merecia viver mais tempo? Mas eu fui percebendo que a mesma coisa no processo do Gru, né? Que passou por um processo de uma doença, de um câncer, de um tratamento, de amputar uma pata. Eu também me questionava muito isso. Por quê? Por que meu cachorro tem que passar por isso? Só que depois eu fui soltando isso, sabe? Essas perguntas. Elas continuam presentes, mas eu tento hoje em dia não encontrar respostas concretas, respostas muito certeiras. Porque a espiritualidade e o luto pet me ensinaram muito isso. De que a gente não vai ter certeza de quase nada. O lance da vida é a gente aprender a viver com as incertezas. E diante das incertezas, aí sim, a gente tentar controlar a forma como a gente lida com isso. A forma como a gente lida com o fato de não ter controle das coisas. Com o fato de repente, a vida te surpreender com algo negativo. Com o fato de você genuinamente já querer estar melhor, mas as suas emoções não permitem. Eu lembro que tinha momentos, tinha dias que eu queria muito estar bem, assim, sabe? Eu tinha uma vontade dentro de mim de, nossa, hoje eu quero muito estar bem, eu quero muito estar feliz, eu quero muito conseguir ter um dia bom, conseguir ter momentos felizes no meu dia. Mas eu me pegava triste. E aí eu ficava nessa batalha comigo mesma. Eu quero estar bem, mas eu não conseguia estar bem, porque eu ficava triste por conta desse luto recente que eu tava vivendo, de algum pet meu. E hoje eu já enxergo isso um pouco diferente, sabe? Quando eu tô triste, no momento de luto, por exemplo, mesmo eu querendo muito estar bem, mesmo eu tendo toda a consciência daquele momento, se eu vejo que eu não tô bem, eu respeito aquilo. Eu deixo aquelas emoções virem. Eu deixo aquela tristeza vir. Eu procuro entender de onde ela tá vindo, né? Onde ela tá batendo em mim hoje. Por que eu tô triste hoje por conta disso? É porque eu tô com muita saudade dele hoje? É porque teve algum gatilho, aconteceu alguma situação, eu vi alguma coisa que me lembrou a ele e aí bateu ruim em mim e hoje eu não tô bem por conta disso? Sabe? Quando a gente para de tentar controlar, a gente consegue se escutar muito mais, entender muito mais as nossas emoções.
e tirar o que pra mim foi um dos maiores aprendizados, que é a gente não querer eliminar as incertezas da vida. É a gente aprender a conviver com elas. E aí também que eu vejo o porquê de muitas pessoas procurarem o tarô em momentos de luto e em tantos outros momentos difíceis na vida. Muita gente procura o tarô querendo respostas também. Mas querendo respostas assim, do tarô dizer pra ela, tal coisa vai acontecer na sua vida. Ou tome a atitude A ou B. Querendo que o tarô decida por elas. Pra elas terem o quê? O mínimo de controle sobre o que vai acontecer. A gente fica quase que desesperado por alguma previsão que traga pra gente uma sensação de segurança, né? De quando essa tristeza vai passar, do que eu preciso fazer, de quando vai acontecer, em que momento. A gente quer essa certeza. A gente quer ter esse controle pra meio que acalmar o nosso coração, né? De saber, não, tudo bem, eu sei que isso vai passar. Mas com o tempo, jogando muito tarô pra mim e pra outras pessoas, eu fui percebendo que as leituras mais transformadoras, elas não são as leituras que trazem algum tipo de previsão. Elas são as leituras que ajudam a gente a atravessar o presente. Porque enquanto a gente tá nessa busca incansável por algum tipo de controle em relação a isso tudo, a gente não vive o presente. A gente tá com a nossa cabeça lá na frente. Quando que eu vou me recuperar? Quando que essa tristeza vai passar? O que que eu vou fazer pra ajudar as minhas emoções a se acomodarem, a eu conseguir continuar vivendo, a eu conseguir seguir a minha vida? É sempre lá na frente. Só que enquanto a gente fica nessa de tentar controlar o futuro, a gente não vive o presente, né? E é o presente que faz a gente chegar nesse futuro de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, de uma forma com mais consciência. Então eu percebo muito nas leituras de tarô que quando a leitura ela é focada em a gente entender o momento presente, isso tira a sensação de controle, isso tira a necessidade do controle. E isso faz a gente conseguir respirar e viver o presente. Viver o presente é o que faz a gente conseguir viver diante das incertezas. Porque enquanto você está vivendo aqui o presente, o agora, você não sabe. Você não sabe se daqui a 5 minutos vai acontecer alguma coisa. Você não sabe se enquanto você está fazendo isso, tal coisa vai acontecer ou não. Você não sabe que tipo de emoção vai te inundar agora no presente, no que você está vivendo agora. E diante disso tudo, o Luto Pet, ele não me ensinou a gostar de viver nas incertezas, a aceitar tudo sem ter sofrimento, mas ele foi me mostrando que a gente saber viver é a gente entender que viver é a gente não ter nenhum tipo de garantia. E que a nossa paz, ela geralmente ela não tá atrelada a gente conseguir controlar os acontecimentos, mas a gente acreditar que a gente é capaz de atravessar o presente, mesmo diante de todas as incertezas. Faz sentido isso pra você? Você também sentiu isso em algum luto pet que você viveu? Essa falta de controle, primeiro quase que te descontrolar, mas depois ela te ensinar, ela te mostrar que a vida é feita disso. É feita da gente ter inteligência emocional para conseguir atravessar o presente diante de tudo que a gente não controla. Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gurulinda, me mandar um direct dando sugestões de quais temas sobre luto pet e espiritualidade você gostaria de ver aqui no nosso podcast. E eu te vejo semana que vem. Tchau!